Olá, mais uma vez aqui no Sigo Líder, nos estúdios Lamparina, nos frígidos e calorosos estúdios da Lamparina. E tenho o prazer e a honra de receber Jorge Santana, fundador da Infox. Para quem não sabe, a empresa que desenvolveu o PJE, Processo Judicial Eletrônico, e é um motivo de muita satisfação para nós sergipanos, né? Ter uma empresa sergipana comandando a transformação digital, né, em todo o país e servindo de referência. Mas a gente vai chegar lá. Primeiramente, queria lhe dar as boas-vindas, agradecer por ter aceito o nosso convite e até vou aproveitar, Jorge, para apresentar o nosso projeto. A ideia aqui é a gente ouvir sua trajetória. Você é um empresário muito bem-sucedido, com certeza trará insights valiosos para quem tiver a oportunidade de assistir e, com isso, né, validar ideias e realmente promover, né, aqui em Sergipe o fortalecimento, em Sergipe e no Brasil, quem sabe, né, o fortalecimento de um ambiente de negócios, né, principalmente para as empresas familiares. Essa é a proposta da gente. Bem-vindo, amigo, mais uma vez. Muito obrigado, Patrick. É uma alegria estar aqui com você. Espero poder contribuir com o seu projeto e deixar alguns insights, como você falou, colhidos ao longo dessa minha trajetória empresarial. Bom, vamos começar, né? Vamos começar, por óbvio, pelo começo, né? Então, gostaria de saber se você nasceu aqui, se você é filho de Sergipe, se você é sergipano, Aracaju, interior, contar como é que foi esse seu ambiente de sua criação, como é que foi os seus primeiros anos? Então, Patrick, na verdade, eu sou sergipano, nascido em Capela, né, a princesa dos tabuleiros, como meu pai sempre dizia, filho de uma família humilde. Meu pai era um dos 2 carteiros da cidade, então era uma pessoa muito querida, né? O carteiro circulava a cidade inteira, conhecia todo mundo, né? Então, é uma prole extensa, somos 8 filhos, né? E tivemos uma infância humilde, mas uma infância onde nada faltou, uma infância feliz, né? E muitas lições de vida. E o que me marcou muito é que tanto meu pai quanto minha mãe insistiam de que o único caminho para que nós pudéssemos prosperar, progredir, eram os estudos. Então, nós tínhamos assim uma orientação muito firme com relação a estudar. E aí eu assimilei isso e passei minha vida toda, até hoje, colocando o estudo como sendo assim, uma das principais atividades do meu cotidiano. Não, com certeza. Eu até falo isso para meus filhos, né? Não fique pensando que quando acabar o colégio vai parar, não. Vai ter que estudar o resto da vida, não tem jeito. Exatamente. E vai ser bom, né? Vai deixar de ser uma obrigação e vai passar a ser uma necessidade, né? Então, certamente. Eu acho que, com certeza, isso aí te ajudou bastante, né? De repente, até na próxima etapa da sua vida. Imagine quando você deve ter vindo para Aracaju estudar. Então, aconteceu o seguinte, lá em Capela naquela época, eu sou de 61, sim. Então quando eu tinha tipo 10, 11 anos, já tinha irmãos maiores, mais velhos, e a cidade não oferecia ensino médio, né? Era só um fundamental, era só o ginásio, né? E aí minha mãe conseguiu, descobriu que existia um colégio agrícola, o Benjamin Constant, Quissamã, e conseguiu matricular o mais velho, depois matriculou o outro, e eles conseguiram fazer o ensino médio, e do ensino médio eles fizeram o vestibular para medicina, os 2 passaram, e naquela época o estudante já trabalhava, enfim, eles conseguiram se mobilizar e, junto com os meus pais, fizeram um esforço aí e viemos todos morar em Aracaju, isso em 73, né? Então, praticamente eu fui criado em Aracaju, uma cidade que eu tenho o maior carinho, maior afeição. Fui estudar no Ateneu Sergipense, na época ainda existia exame de admissão, naturalmente eu passei. E o que aconteceu foi que daí por diante minha trajetória se deu totalmente em Aracaju, né? Mas houve essa mobilização, né, da família para virmos todos, porque o objetivo era estudar. Então, como lá havia essa limitação, então o único caminho era vir para a capital. Isso aconteceu e nós viemos. Ô Jorge, e é interessante que na sua geração, né, os grandes nomes, né, os grandes êxitos daqui da nossa cidade, do estado, estudaram no Ateneu. Então você deve ter convivido ali com muitas pessoas que depois se tornaram, né? Certamente. Quando eu cheguei no Ateneu, ele já não estava naqueles tempos
áureos, né? Sim. E já estava começando o processo de declínio do Ateneu. Ah, já? Já no início dos anos 70. Mas passou por uma reforma, assumiu uma nova diretoria e logo depois ele se reposicionou como uma escola de referência também, Sim. já em 75 em diante. Mas nos primeiros 2 anos o colégio estava até mal cuidado, maltratado, né? Mas enfim, lá fiquei até o ensino médio. No último ano eu fui convidado para estudar no CCPA como bolsista, né? Certo. E aí eu fiz meu último ano do ensino médio no CCPA, daí eu fiz o vestibular e entrei no curso de engenharia aqui da nossa UFS, onde eu me graduei 4 anos e meio depois. Mas chegou a atuar como engenheiro? Não, Patrick. Na verdade, eu sempre gostei muito de física, de matemática. Então, a engenharia me fascinava, mas algumas áreas da engenharia, por exemplo, a construção civil propriamente dita, não me fascinou. Então, eu diria que eu passei 4 anos e meio na faculdade, nunca entrei numa obra. Meu estágio foi teórico. Meu estágio foi um projeto computacional, usando na época os computadores, os mainframes da universidade, com um professor orientador que tinha acabado de retornar de um mestrado. Então, a gente fez o meu trabalho de final de curso, ao invés de ser um estágio numa obra, foi um trabalho baseado em computação, mas que envolvia cálculo estrutural. Então, daí eu já descobri na universidade a computação, né, porque fazia parte da minha grade curricular. E aí terminou que eu fui capturado pela computação e meu sonho de seguir a carreira acadêmica, que era um projeto pessoal, né, eu tinha a intenção de fazer um mestrado, um doutorado, talvez até na própria engenharia, não estava indo certo. Mas aí a TI me capturou numa época de grande crise, a engenharia vivia tempos muito ruins, os empregos se remuneravam muito mal. Então a engenharia, eu sabia que para ela eu não iria. A carreira acadêmica me fascinava, mas terminou que a TI me abriu um horizonte, porque na época não havia cursos de TI nos anos 70, eram raros, né? Então, para dar conta da demanda de profissionais de TI, aí eu buscar profissionais na engenharia, na matemática, nas ciências contábeis, na administração, de tudo quanto era área, houve uma migração de profissionais para a área de TI e eu fui um desses. Então, iniciei minha carreira logo ali, logo que eu me graduei, já fui trabalhar diretamente com TI. Como é que era o mercado isso aí? Porque eu imagino, eu nasci um pouco depois, mas eu imagino que nessa época o mercado deveria ser extremamente restrito. Pois é, né? coincidiu que mais ou menos no início dos anos 80, a primeira metade dos anos 80, surgiram os conhecidos mini-computadores. Os mini-computadores eram computadores que não eram pessoais, até porque não existiam naquela época ainda, e não eram os mainframes gigantes, caríssimos e tal. Então eram computadores que já se conseguiria instalar, ele tinha as dimensões de uma geladeira, por exemplo, eu já conseguia instalar em empresas médias. Então as empresas médias começaram a comprar mini-computadores, né? Então aqui em Sergipe várias empresas começaram a comprar esses computadores. Uma delas foi o Hospital Cirurgia, né? E aí, como eu tinha feito um curso, não é, de computação na Cobra Computadores, e aí surgiu essa oportunidade de trabalhar usando os computadores da Cobra no Hospital Cirurgia, implantando o primeiro centro de processamento de dados, o antigo CPD, né, lá no Hospital Cirurgia. Então foi o meu primeiro emprego. E ali eu fiquei durante um tempo. Logo depois fui trabalhar na própria Cobra, que era uma empresa estatal enorme, né, que ela fabricava os computadores, fabricava o software básico. E aí foi minha escola de computação. Eu fiz vários cursos na Cobra, vários cursos. Então, abri o meu leque, meus horizontes, né, e trabalhei lá durante alguns anos. Só que o que acontecia? Cada vez mais a Cobra vendia computadores, aqui em Sergipe, na Bahia, né? Eu era Ela vinculado, fabricava os computadores, fabricava no Rio de Janeiro, os desenvolvia o software básico todo e vendia para o Brasil todo. Interessante. E aí o que acontece? Os computadores eram vendidos, mas não tinham soft houses, né? Empresas para implantar os sistemas, para dar apoio ao cliente, porque a Cobra não fazia isso, ela vendia o computador e entregava o computador. Então, foi aí que me surgiu a ideia de criar uma empresa. Eu digo, olha, esse negócio aqui, essa bola quicando aqui, está precisando que alguém chute. Foi aí que surgiu a Infox. Eu juntei com um grupo de amigos, criamos a empresa, aí eu fui obrigado a pedir demissão da Cobra, porque não teria como eu estar na Estatel ao mesmo tempo na empresa. Sim. Então, durante o primeiro ano, eu ainda conciliei, deixei os sócios à frente. Mas depois de um ano, eu pedi demissão e me dediquei, me tornei revendedor dos computadores da Cobra, que eles abriram também a possibilidade de empresas privadas venderem computadores, parceiros, né? Então eu vendia o computador e eu desenvolvia os sistemas. E aí fizemos isso para várias empresas sergipanas, muitas. Muito interessante. Eu não conhecia a Cobra, não sabia realmente que uma estatal, né, foi quem começou aí o caminho da Itautec, talvez da Login depois. Exatamente. Então, assim, foi uma estatal
que criava os computadores, que na verdade não eram computadores para uso doméstico ainda, Não, né? não, era uso empresarial, corporativo. Eram computadores caros, né? Computadores, assim, relativamente caros. Era para empresas, não era para uso Sim. pessoal. Não eram PCs, né? Era conhecido como mini computadores, por conta disso, né? Então, a estatal ela foi criada até porque é aquele tipo de iniciativa que, para o setor privado dar os primeiros passos, é muito difícil. Então, Sim. precisou que o governo, naquela época, criasse essa empresa. Depois, ela perdeu um pouco do sentido. Claro. E hoje ela é um braço de tecnologia do Banco do Brasil, mais para prestar serviço do que propriamente para desenvolver produtos e projetos como ela fez lá atrás, nos anos 80, né? Sim. Sim, mas então a bola estava quicando e você viu ali uma oportunidade. Exatamente. Né? E como é que foi esse primeiro momento aí de você assumir esse risco aí de empreender, de sair de uma situação confortável, que você tinha um emprego numa estatal, que imagino que naquela época era um sonho de consumo de qualquer cidadão, e você foi aí na contramão, você foi empreender. E com informática, né? Naquela época. Nós estamos falando de que ano aí? A Infox foi criada em 86. 86. Né? Então, podemos dizer que eu me formei em 84, 2 anos depois apenas, eu passei por 2 empregos e vi essa oportunidade. Mas era uma oportunidade, Patrick, que eu diria que o risco era pequeno. Né? Por quê? Porque os clientes existiam, né? Os computadores estavam sendo vendidos e os clientes sem saber para onde ir. Existia 1 ou 2 profissionais que atuavam aqui na região e que supriam parcialmente essas necessidades, mas não davam conta do volume, né? E aí eu descobri, eles trabalhavam com linguagens de programação mais tradicionais, aí surgiu uma linguagem de programação nova, mais inovadora, e aí eu me apeguei a essa linguagem e eu conseguia produzir com mais rapidez, dar respostas melhores aos clientes. E aí, na época, não tinha muito como segmentar, né? Então começamos com sistemas administrativos, folha de pagamento, contabilidade, contas a pagar, contas a receber, e depois fomos nos especializando aos poucos, né? Entrando, por exemplo, no segmento de concessionárias de veículos, tivemos várias concessionárias aqui de Sergipe, clientes nossos. Depois na área médica, na área de clínicas, né? Clínicas e consultórios médicos, tivemos vários aqui, laboratórios também de análises clínicas, tivemos vários clientes aqui no estado. Então, houve um processo de especialização, né, que é natural, e a partir de um certo momento, bem mais à frente, foi que surgiu uma oportunidade meio que casual, né, não foi algo planejado, com o Poder Judiciário, né, que foi daí que surgiu essa nossa, eu diria, jornada com o Judiciário, que se transformou hoje na principal vertical, no principal segmento de atuação da empresa. Quer dizer, isso começou no fim dos anos 90, né, nós enxergamos essa oportunidade e nos transformamos numa empresa que hoje é sinônimo de empresa que trabalha com o Judiciário brasileiro. Esses segmentos todos nós deixamos de atuar. Com o passar do tempo, nós fomos deixando de atuar tanto na área médica quanto na área de concessionárias e fomos nos reposicionando, encontrando novos rumos. Antes disso, vocês chegaram a trabalhar até com bancos, né? Salvo engano, com o Deutsche Bank, chegaram a trabalhar no agro também, né? Isso. Houve também determinados momentos em que surgiram projetos interessantes. Esse de banco surgiu aqui no Banese, né? O Banese precisava de alguns sistemas para gerenciamento de acionistas, alguns sistemas muito específicos, e eles nos contrataram. Foi o Banese em parceria com o BRB, que é o Banco Estadual de Brasília, né? Sim. Então, nós fizemos um sistema para esses 2 bancos, e depois o Deutsche Bank se interessou pelo sistema e ampliou o escopo do sistema, né? Tornou o sistema mais amplo. Mas, com o passar do tempo, houve algum momento lá em que o Deutsche deixou de operar com aquela linha de produtos que a gente construiu para eles e o contrato perdeu sentido. Então, é aquela história, são idas e vindas, né? Quer dizer, a gente testou vários segmentos, né? Em alguns a gente avançou, em outros a gente teve que recuar. Aconteceu também com o setor agropecuário, né? A área de defesa agropecuária. Chegamos a ter vários clientes no Brasil, mas depois se revelou um segmento também que não teria como continuar apostando nele. Eu diria que o grande desafio, eu acho que talvez seja de qualquer negócio, mas em particular de negócios que tem o fator tecnologia muito presente, é a capacidade de se reposicionar sempre, né? Você hoje olha para um lado, mas amanhã talvez você tenha que mudar e se reposicionar e olhar para outro. Não é só na tecnologia, no segmento de mercado que atua também, né? Por isso que eu diria até como um primeiro insight, eu sou muito... eu não diria refratário, mas sou muito cuidadoso com planejamento de longo prazo. Porque tudo que aconteceu na minha trajetória,
não seguiu uma visão de longo prazo. Na verdade, eu apostava no longo prazo em um caminho e aparecia uma coisa muito interessante agora e eu não podia deixar de... Sim. Eu não podia abandonar. Então, você estava posicionado com uma linguagem atual, como uma fintech, de repente uma agrotech, e aí surgiu essa oportunidade aí que de você uma já low-tech, antecipou. por exemplo. De uma legal tech, né? Legal tech, pois Não é. E aí, isso foi quando? Você falou anos 90? Não foi um pouco depois, não? Não, na verdade, nosso primeiro projeto com o judiciário foi no final dos anos 90. Com o advento da internet, nós começamos a oferecer alguns serviços para o Tribunal de Justiça da Bahia, para a seção judiciária daqui, né, consultas processuais na internet. Né? Então, não tinha nada a ver com o sistema do tribunal. Era mais como levar aqueles dados, aquelas informações para as consultas pela internet. Então, foi uma porta de entrada que ocorreu. Né? Era algo ainda pequeno. Ainda pequeno, muito pequeno. Né? E aí, a partir daí, é que nós vimos que havia um oceano imenso ali para ser explorado, porque os sistemas eram muito convencionais, muito tradicionais, né? Os processos eram físicos, e aí veio a possibilidade de torná-los eletrônicos. Né? E eu diria que essa ideia de fazer os autos digitais, porque na época os processos eram físicos, a gente estava fazendo o quê? A movimentação se dava via transcrição de informações para o sistema, e a consulta processual usava essas informações que o servidor transcrevia para o sistema para exibir o status do processo, as movimentações e tudo mais. Mas em um certo dia, veja como as coisas são meio que... Momento eureka, então. Não acredito muito em acaso, mas acho que são coisas que acontecem assim quando tem que acontecer. Eu estava fazendo uma visita aqui na seção judiciária, eu fui lá tomar um café. Né? Eu aprendi que as coisas acontecem no cliente, não é na sua empresa. Ou seja, eu gostava de circular. Certo. Sempre que eu ia a um cliente, mesmo sem precisar tomar um café, eu descobria ou algum problema muito sério que eu não sabia ainda, né, relacionado com minha prestação de serviço, tem alguma coisa muito ruim acontecendo, muito errada, algum profissional que não estava fazendo como deveria fazer. Então, essa informação talvez eu recebesse muito depois. Mas eu indo lá, ela caía nos meus ouvidos. Né? Sim. E outra coisa também que eu percebo é que oportunidades novas que você só percebe se você estiver no cliente. Certo. Né? O cliente no chão de fábrica. No chão de fábrica. Então, eu tinha esse hábito. Então, eu fui fazer uma visita, tomar um café, não era uma visita, aqui na seção judiciária. E está falando em que ano aí? Que eu gosto dessa cronologia. 2001, mais ou menos. Eu já era estagiário aí nessa época. Tá aí. Eu quero sentir essa história aí. Aí eu estava lá na área de informática, e tinha um coordenador de informática, sempre trabalhando com ele, e tinha um folder na mesa dele. Eu peguei um folder e disse, eu olhei assim, eu disse, digitalização de processo. Eu digo, é Borel o nome dele, um grande amigo nosso. Borel, o que é isso aqui? Ele, não, isso aqui é uma solução que existe aí, que está aparecendo aí, para pegar o processo, digitalizar e a gente poder visualizar o processo já digitalizado. E aí, doutor Rebelo era o diretor foi diretor do foro aqui por muito tempo. Sim, foi. E ele era entusiasta. Foi meu professor, inclusive, na Federal. Depois ele se tornou desembargador. Sim. Ele é entusiasta, né? Então, tudo começou com ele. Eu diria que grande parte desse legado de PJE surgiu dessa inquietação dele, né? Uhum. E aí eu disse, mas peraí, eu vou dar uma olhada nisso aqui. Aí eu olhei com calma, pesquisei na internet e tal, descobri. Eu disse, quanto custa isso? Ele disse na época lá um certo valor, né? Eu não me lembro bem quanto era. Eu disse, eu consigo fazer isso sem você precisar comprar esse negócio engessado, a gente fazer uma coisa mais customizada pelo mesmo valor. Irmão, você disse que faz, vamos tentar. Né? Sim. E aí fizemos uma prova de conceito, fizemos um piloto, começou a ver que funcionava, e aí fui convidado para apresentar a ideia no TRF da 5ª Região, a seção judiciária é vinculada. E aí o projeto nasceu, o primeiro projeto foi o CRETA, que é um processo judicial eletrônico para os juizados especiais federais. Usei. Um case de sucesso, premiado nacionalmente várias vezes, e que foi, eu diria, que o embrião do que viria a ser depois o PJ. Sim. Né? Sim. Então, o CRETA foi utilizado, é utilizado ainda, em quantas regionais? Tá, para quem estiver assistindo. A seção judiciária, aliás, o TRF5, ele cobre desde Sergipe até o Ceará. Né? Então, são 6 seções judiciárias e mais o próprio tribunal. Né? Então, o CRETA ele ficou circunscrito ao TRF5. Outros TRFs se interessaram, mas estabeleceu-se uma disputa com outra solução de outro TRF. E terminou que, uma questão mais políticas mesmo, de disputas normais, legítimas, terminou que o CRETA ficou circunscrito. Mas o CRETA abriu a oportunidade
Até porque os magistrados diziam, ora, como é que eu estou no juizado? Porque às vezes o magistrado ele atuava no juizado e na vara, né? Eu estou no juizado, tudo eletrônico. Volto para a minha vara, tem que pegar o processo físico. Sim. Então veio o desafio, não, temos que fazer alguma coisa pelas diversas varas, né? E aí a ideia foi, vamos usar o CRETA. Mas não dava, porque o CRETA, você conhece melhor que eu, o rito processual do juizado especial é muito mais simples, não tem aqueles fluxos mais complexos. Não. Então nós vimos que não daria para usar a mesma solução para um sistema de primeiro e segundo grau. E aí foi quando nós encaramos o desafio, talvez o maior da nossa história, de conceber um sistema de processo eletrônico capaz de atender às diversas particularidades de uma justiça de primeiro e segundo grau. Sim. E aí, para isso, foi preciso uma pesquisa tecnológica muito intensa, né? Descobrir as melhores ferramentas tecnológicas. Nós fizemos isso com detalhes. Tinha que ser open source, porque nós não queríamos que o cliente tivesse que gastar o orçamento dele todo comprando software de multinacional. Então, tinha que ser open source. Open source, para quem não sabe, é código aberto. Código aberto, sem custo, livre. Sim. E aí nós conseguimos construir o PJE. Até hoje o PJE roda 100% em cima de código open source. Não custa R$1 para os cofres do judiciário brasileiro usar essa solução. Nem banco de dados eles utilizam banco de dados de mercado. E é uma solução que estimula, na verdade, a colaboração, né? Como é código aberto, existe a possibilidade de colaboração. Claro. Uma das premissas do código aberto, e nós passamos a vida toda advogando em favor dele, no começo da existência, a Infox trabalhou muito com parcerias, com grandes parcerias, até de empresas multinacionais, que vendiam seus produtos fechados, né? Um ambiente de execução de aplicações, banco de dados e vários. Nós vendíamos, inclusive. Uhum. Mas, com o passar do tempo, nós vimos que, nesses reposicionamentos, descobrimos esse mundo do software livre e vimos que valia muito a pena investir nele, né? E desonerar o cliente da compra desse produto para que ele pudesse ter orçamento para contratar e remunerar melhor os nossos serviços. Então, exato. Terminou que foi uma opção estratégica que nós fizemos. Mas retomando, você encarou o maior desafio no desenvolvimento, né, do PJE, uma solução que realmente substituiria, né, o processo físico em todas as suas instâncias, abrangendo todas as suas complexidades. Conta aí um pouco para a gente como é que foi essa trajetória, como é que foi esse trabalho realmente pioneiro. Foi muito desafiador. Ele trouxe muitos ganhos, mas trouxe muitos ônus também. Porque, para você ter uma ideia, quando esse projeto começou, a empresa tinha cerca de 50 colaboradores. Para dar conta desse projeto, que na época do CRETA, a gente conseguia resolver os problemas do CRETA e de outros clientes que a gente tinha na época com 50 colaboradores. Quando esse projeto foi contratado, a equipe desenhada para dar conta dele é de 140 pessoas. Então, nós temos que sair de 50 para 140. Eu costumo dizer que é como sair da infância para a idade adulta sem passar pela adolescência. Então, nós sofremos muito. E não existia home office naquela época, então você precisava imediatamente de uma nova instalação física que comportasse todo esse... E nós optamos por fazer isso em Aracaju. O desafio ficou maior ainda, né? E aí, uma das grandes dificuldades era encontrar a mão de obra, eu diria que devidamente experiente, porque um projeto desafiador, você tem que ter um perfil de senioridade, né, da equipe, onde uma boa parte tem experiência acumulada, né? E como não tinha esse perfil aqui na cidade, na quantidade que a gente precisava, terminou que a equipe ficou muito júnior, né? Ou seja, dessa equipe de 100 pessoas, uma boa parte tinha baixa senioridade. Isso fez com que o esforço fosse maior, os problemas fossem maiores. Por outro lado, o projeto tinha prazo para ser entregue, que era um mandato de um então presidente que era entusiasta e que ele dizia, se não concluir no meu mandato, eu não sei se meu sucessor vai querer bancar esse esforço, né? Sim. Então, a pressa de um lado e, por outro lado, a dificuldade de formar uma equipe com maior senioridade. Tudo isso fez com que o projeto fosse entregue, mas com muitas dificuldades no início, com muitos problemas. Isso até no início gerou uma imagem, alguns desgastes de imagem, por essas imperfeições que o projeto teve, né? Desgaste perante os usuários. Os usuários, né? Era isso que eu gostaria de saber. Os usuários internos, os usuários externos, como os advogados. Porque foi top-down, né? Foi uma adesão top-down. Então, você tem uma dificuldade sempre
dos usuários, de quem vai ali trabalhar Tem. na ponta. Existe uma inércia também, que todo mundo é acostumado a fazer de um jeito, Sim. passa a fazer de um jeito totalmente diferente. Então os ganhos eram enormes, mas a inércia, né, você resiste àquilo que é novo, né? Sim. Mas logo se superou. Eu sou testemunha, eu presenciei muito isso. Pois é. Mas eu posso dizer, eu não queria nem falar disso agora, mas eu posso dizer que eu não conheço ninguém que saiu do mercado por conta dessa inovação, porque vocês tiveram um cuidado tão grande em lidar com essas imperfeições que surgiram, de tornar essa tecnologia, esse sistema tão amigável, que eu não conheço casos de um profissional que saiu do mercado, deixou de atuar porque não conseguiu. Imagine a qualidade do programa, Isso, né, que ele atingiu. É preciso, por dever de justiça, lembrar que logo que o projeto foi lançado, 2010, menos de 2 anos, foi lançada a primeira versão. Sim. Foi lançada na seção judiciária do Rio Grande do Norte. Eu me lembro que o presidente do CNJ, provavelmente do STF também, era Gilmar Mendes. Ele foi para esse lançamento. Foi um efeméride desse lançamento. Sim. E aí o CNJ, ao perceber o quanto aquele projeto era desafiador, o CNJ se somou ao projeto, né? Estabeleceu um convênio com o TRF5 e passou a aportar recursos, né, para que o projeto avançasse mais, e depois se responsabilizou pela disseminação do projeto nacionalmente. Então o CNJ hoje eu diria que é o grande curador desse sistema, né, que está implantado praticamente em 14 dos tribunais estaduais, mais da metade, toda a Justiça do Trabalho, toda a Justiça Eleitoral, né? Então ele representa mais de 70%, eu acho, dos processos judiciais entre ambos no Brasil hoje. Mas hoje é um sistema, lembrando, não é da Infox, né? A Infox foi contratada para concebê-lo e construí-lo. Ele é um patrimônio do judiciário brasileiro, né? Uhum. Então, Jorge, o maior sucesso no Brasil, né, realmente é inquestionável. Talvez poucos estados não usem por motivos até alheios à qualidade, é mais outras decisões que motivam a não adoção. Não nos cabe aqui, né, analisar. Claro. Mas, assim, eu acho que é um caso extremamente disruptivo de transformação digital que serve de referência para qualquer área, não apenas no judiciário, mas concentrando aqui no judiciário. Chegou a ser objeto de análise ou, de repente, existiu algum tipo de intercâmbio, né, com outros países se interessaram por essa tecnologia que a Infox, nossa Sergipana Infox, desenvolveu? Olha, eu tenho visto, inclusive, alguns registros lá no site do CNJ de países que costumam visitar o Brasil, visitar o CNJ para conhecer o sistema. Países latino-americanos, países da África. Então, acompanho, ainda que um pouco à distância. Já fomos procurados também por intermediários, né, empresas de TI de alguns países que sondando sobre a possibilidade de fazermos um projeto semelhante, né, que seria outro projeto, até porque é outro produto, são outras regras, né? Então nós teríamos uma experiência, uma expertise que poderia ser replicada na construção de um outro sistema em outro país. Então é uma possibilidade. Essas conversas algumas já aconteceram, mas não prosperaram. Sim. Mas embora nós tenhamos convicção, e faz parte da nossa estratégia, eu diria que de médio prazo, olhar para esse mercado internacional, sobretudo para a América Latina, né? Tem muitas similaridades, e o que nós pesquisamos e vimos até agora é que não há nada que se compare ao PJE no mundo. Inclusive, tem um estudo de um especialista, ele é advogado, especialista em direito digital, ele escreveu um artigo há alguns anos, onde ele fez uma pesquisa sobre automação de processos judiciais no mundo e citou casos na Europa, Estados Unidos. Nenhum deles tem o alcance nosso. Nos Estados Unidos, cada estado tem sua justiça e aí termina que cada um segue o seu caminho, né? E na Europa, agora lembrei, você perguntou, lembrei. Nós chegamos aí a Portugal, o judiciário fica vinculado ao Ministério da Justiça e tem um órgão, uma autarquia, que cuida da informática do judiciário. Nós chegamos aí, em 2014, chegamos a fazer uma apresentação da tecnologia que a gente dominava e, na época, eles estavam com muitos problemas com o sistema que tinha sido contratado de uma empresa portuguesa,
Mas, naquele momento que nós chegamos, eles tinham acabado de celebrar um convênio com a Universidade de Coimbra para reescrever o sistema. Esses anos todos se passaram, 10 anos quase, e esse sistema também não apareceu, pelo menos nas pesquisas que eu tenho feito. E o que eu tenho visto na mídia portuguesa é que continua tendo muitos problemas. São sistemas mais antigos, que não utilizam. O grande diferencial nosso é que existe, sem querer entrar no tecniquez, que não é o caso, mas existe uma disciplina, né, na administração de organizações chamada Gerenciamento de Processo de Negócio, chama-se BPM a sigla. E existe no mundo do software o equivalente a isso, ou seja, esse conceito é trazido para o software sob forma do que se chama motor BPM. O que é que significa isso? Significa o seguinte, que ao invés de um programador programar todas as regras de negócio de um processo, né, isso é feito utilizando-se um ambiente gráfico no processo chamado de modelagem, ou seja, uma pessoa, um analista, um especialista, ele modela o fluxo processual sem escrever uma linha de código. Essa é a revolução do PJE. Né? E isso serve para qualquer organização. Né? E eu costumo dizer uma coisa interessante, Patrick. Veja, o judiciário, se você comparar com o poder executivo, com o legislativo, ele é o mais conservador, o mais tradicional, no entanto, é o mais avançado. Sim. Não existe no poder executivo, nem federal, nem estadual, um grau de automação que o judiciário tem. É paradoxal até, né? A demanda que o judiciário possui demandava também algum tipo de solução desse tipo. Desse tipo, é. Mas você vê, o Poder Executivo lida com processos administrativos em grandes volumes. Agora melhorou muito nos últimos anos, melhorou muito. Mas eu diria que 10 anos depois do Judiciário ter resolvido esse problema, o Executivo começa a resolver. E eu acho que o Judiciário gostou de ser vanguarda, né? Que você viu que, acho que no último ano, o STF fez consulta a grandes empresas de tecnologia, buscando soluções na área de inteligência artificial, né? Consultou as grandes, né? Então, ela gostou de ser, o Poder Judiciário gostou realmente de ser vanguarda e quer manter esse status. Quer manter. Hoje eles têm frentes abertas, várias iniciativas de inteligência artificial, várias iniciativas ligadas também à centralização de bases de dados, uso de nuvem. Eles têm um time lá no CNJ muito competente. Nos tribunais estão espalhados pelo Brasil, tem muito técnico competente. Então, para a gente trabalhar nesse ecossistema também é muita troca, muito aprendizado também. Ô Jorge, você falando, eu até me distraí que eu comecei a fazer uma timeline sua. Você, um engenheiro que não foi no canteiro de obras. Estudou escola pública, mais normal, né? Era o padrão nessa época, do interior de Sergipe, estou retroagindo, filho de carteiro, origem humilde, tinha esse hábito da leitura, um leitor quanto mais. Né? No entanto, Steve Jobs fala, né, que olhando para trás os pontos se conectam. Né? Eu estou tentando conectar esses pontos, mas talvez você seja melhor. Como é que esses pontos resultaram nesse case único, referência, eu diria, mundial, porque realmente a qualidade não se compara, como você já disse. Como é que esses pontos se conectam e resultam no PJE? Nessa capacidade, nesse orgulho sergipano que é esse sistema. É claro que tudo isso, eu diria que meu maior talento nesse caso, talvez tenha sido o de juntar mentes, né, privilegiadas e brilhantes para sonharem junto comigo. Né? Até porque eu não iria fazer isso sozinho, né? Nem fiz, nem faria. Né? Embora nos primeiros anos da empresa eu fazia de tudo um pouco, né? Eu era programador, analista, fazia tudo, né? Só não fazia consertar a máquina, mas a parte do software eu consertava, né? Os problemas de software eu consertava. Então, era natural. Mas com o passar do tempo, a gente foi formando um time. E aí entra um aspecto que eu queria destacar também, Patrick, que é uma empatia sincera com a equipe. Ou seja, a ideia de formar um time que seja competente, né, que reúna as mais diversas competências, fazer com que eles entendam que a empresa, naquela empresa, eles têm uma visão de futuro, de uma carreira duradoura, né, não está ali para passar chuva. Né, sempre que eu percebia que alguém estava querendo passar chuva, passar um tempo, depois o sonho era fazer outra coisa, eu já olhava diferente. Não, eu quero que você venha fazer como eu. Daqui eu não vou sair, eu não pretendo sair. Então eu quero formar um time que pense como eu penso com relação a isso. Né? E qual o segredo de construir um time que compartilhe essa visão?
Claro que cada um tem a sua própria, mas em algum momento esse time vai ter ali uma visão única. Qual é o desafio disso aí? Qual é a dificuldade? São muitos desafios e várias dificuldades. Eu diria que, à medida em que eu tinha essa convicção, né, do que eu queria fazer, e nunca me conformei também que a gente ia ser uma empresa local para fazer um sistema de folha de pagamento aqui, contabilidade ali. Então, sempre aspirei que a empresa precisava crescer para além das fronteiras de Sergipe. Seja um estado pequeno, então é natural que a gente, numa área como de TI, aspirasse a outros mercados. Passamos uma temporada, falando rapidamente, durante alguns bons anos, em que eu ia para Salvador quase toda semana. Ia de carro, ia e voltava de carro quase toda semana. Conquistamos vários clientes importantes na Bahia, né, durante um certo período. Depois viramos o leme para Recife por conta do projeto do Sim, PJE. Então, mas sempre tive essa percepção de uma ambição, que eu diria uma ambição sadia, uma ambição saudável, uma ousadia. Eu costumo chamar de ousadia. Essa palavra é a palavra que sempre eu repito, que ousa, capacidade de ousar. E para você ousar, tem que ter gente que tem essa mesma capacidade e que incorpore esse mesmo sonho. Então, eu acho que talvez o meu jeito de liderar, com várias lacunas, inclusive eu as percebi muito bem ao longo da minha trajetória, mas eu procurei ser uma liderança inspiradora, né? Alguém que eles olhavam e diziam, pô, eu acredito nesse cara, né? Eu vou com ele. Talvez pela sinceridade, talvez pela... Né? Então, e outra coisa, nunca me passou pela cabeça ter no time peças de uma engrenagem e que eu vou utilizar e que amanhã, se não servir, eu troco por outro. Não, minha cabeça nunca funcionou assim, nunca. Né? Não é à toa que, inclusive, nós temos o privilégio de você ser o nosso assessor jurídico na área trabalhista. São raríssimas as causas. Sim. Né? Conta-se nos dedos. Por quê? Porque nós nunca... não quer dizer que quem tem muitas causas seja um mau empresário. Não é isso. Não. Né? Longe disso. Mas, assim, nós sempre temos uma relação tão forte, um vínculo tão forte com nossos colaboradores, que eu acho que gerou-se esse ambiente de coesão. Com o crescimento, isso torna-se muito mais difícil. Né? Eu estou falando de alguns tempos em que as coisas poderiam ser até mais fáceis em relação a hoje. Hoje, os meus sucessores têm que lidar com o desafio de home office, né? Têm que lidar com o desafio de pessoas que não estão frequentando a empresa, que você não tem o dia a dia para fazer as trocas. Então, o desafio é maior. Então, muda o perfil de liderança. Talvez seja uma das razões de eu também ter passado o bastão, porque chega um ponto que o receituário tem que mudar. Né? Então, se você insistir com o receituário que foi de outra época, ele pode não se aplicar nos tempos mais novos. Mas né? Antes da gente, né, falar sobre sucessão, você tem a visão, você está ali compartilhando, você não sabe o quão forte você conseguiu enraizar aquilo ali, e a gente sabe que o caminho não é uma linha reta, existem vários percalços, existem vários desafios, ups and downs. Como fazer para lidar com esses pequenos, né, problemas no caminho rumo ao objetivo que é comum, supõe-se que seja comum? Problemas dos mais diversos, não necessariamente com o time. Não, eu falo problema na execução mesmo. Né? Então, eu citei o caso do próprio PJE, as dificuldades que nós vivenciamos, né, nos primeiros tempos do PJE. Né? A ponto, o PJE foi lançado em 2010, no meio do ano. Eu estava no último ano de um cargo público, sobre o qual a gente pode falar depois, e tinha mais 4 anos pela frente, e eu tive que voltar para a empresa. Foi necessário, por conta do tamanho do desafio que se criou com o PJE. Quer dizer, a empresa ela estava em boas mãos, mas eu senti que era necessário que eu voltasse para ajudar a vencer aquele desafio. Ele ficou grande demais, né? Então, esse é um ponto. Então, existem situações em que são situações difíceis, são situações muito críticas. Demanda muita resiliência. Resiliência é a palavra-chave. Né? Porque, se por um lado você tem que ter a capacidade de se reposicionar permanentemente, por outro lado, tem que ter coragem, às vezes, de abandonar um segmento. Não vou investir mais aqui, que aqui não vai dar certo. Né? De reconhecer que errou. Por exemplo, na pandemia, em 2020, nós fizemos uma aposta em um determinado segmento. Não tinha como não dar certo. E não deu. Ou seja, era um momento em que muitas empresas de TI surfaram, e aquele ano pandêmico, aqueles 2 anos, nós fizemos uma aposta e a resposta do segmento que nós apostamos não veio. Você quer dizer qual foi a aposta? Eu posso dizer, sem problema. Nós identificamos no setor dos conselhos profissionais
até porque eles lidam com processos ético-disciplinares que se assemelham a um processo judicial, nós identificamos ali um segmento que tinha tudo para... Não tinham soluções, não tinham concorrentes, era para surfar ali tranquilo. Sim. Mas, simplesmente, o mercado não respondeu. Conseguimos fechar alguns negócios, sim, mas não foi como nós esperávamos. Então, nós fizemos uma aposta, um investimento e a resposta não veio. Então, isso foi difícil, né? Foi difícil. Simplesmente abandono ou deixo ele ali? Tá na gaveta, quem sabe amadurecendo? Abandonar, como tem clientes no segmento, sim, tem outro segmento que nós apostamos muito também e as respostas foram aquilo esperado. Tribunais de Contas, nós temos 3 hoje clientes nossos. Por que o Tribunal de Contas? Porque ele também lida com processos que se assemelham a um processo judicial, né? Então, nós somos em busca de segmentos onde a experiência do PJE, nosso conhecimento de processo judicial, facilitasse a construção de soluções para aquele segmento. Então, Tribunais de Contas são um deles, Conselhos Profissionais é outro. Mas, como são segmentos que são relativamente pequenos, Tribunais de Contas são 30, porque tem alguns municipais, 30 e poucos. Então, é um universo muito, muito limitado, né? Então, precisa ter muito cuidado com esses universos muito limitados, porque você acredita que vai fechar 50%, fecha 10%. Então, né? Diferente de você ter 200, 500 clientes, né, em uma certa vertical, né? Onde a experiência do PJE, nosso conhecimento de processo judicial, facilitasse a construção de soluções para aquele segmento. Então, Tribunais de Contas são um deles, Conselhos Profissionais é outro. Mas, como são segmentos que são relativamente pequenos, Tribunais de Contas são 30, porque tem alguns municipais, 30 e poucos. Então, é um universo muito, muito limitado, né? Problema, nós identificamos no setor dos conselhos profissionais, até porque eles lidam com processos ético-disciplinares que se assemelham a um processo judicial, nós identificamos ali um segmento que tinha tudo para... Não tinham soluções, não tinham concorrentes, era para surfar ali tranquilo. Sim. Mas, simplesmente, o mercado não respondeu. Conseguimos fechar alguns negócios, sim, mas não foi como nós esperávamos. Então, nós fizemos uma aposta, um investimento e a resposta não veio. Então, isso foi difícil. Você acredita que vai fechar 50%, fecha 10%. Então, né? Diferente de você ter 200, 500 clientes, né, em uma certa vertical, né? Potenciais clientes. Então, isso tudo é reposicionamento. Até que, né, enquanto eu acho que lidava com essas frustrações, né, o PJE voltou a bater a nossa porta, né? Quer dizer, houve um momento que nós nos afastamos do PJE. Sim. Né? De um certo momento, ficamos mantendo apenas o contrato com o TRF5. Os estaduais, nós tínhamos alguns, deixamos e tal, enfim. O Bom Filho, né? Mas o Bom Filho, né? A casa retorna. Então, aconteceu que o PJE bateu na nossa porta. E é um quadro interessante, que quando houve essa batida à porta, eu ainda dirigia a empresa, e aí 2 dos executivos me consultaram, né? E aí, houve essa procura aqui e tal. Eu disse, a resposta é não, sem nem examinar o que é que eles querem. Porque eu tinha criado uma espécie de uma cisma, não tinha... Né? Porque eu sei como é que funciona. Tivemos muitos problemas, então eu não quero saber mais de PJE. Você vê, por ironia do destino, disseram, não, mas a gente acha que deve ir. E aí foi quando minha ficha caiu pela primeira vez, eu digo, olha, eu acho que está na hora... eu acho que talvez eu esteja começando a atrapalhar. Sim. Não é brincadeiras à parte, mas você percebe que, de repente, é preciso renovar as ideias, porque você traz um acúmulo de experiências e de erros e de acertos que vão guiar a sua trajetória. Né? Uma espécie de vício, né? É como se fossem vícios. Né? Então, não é à toa que a vida, a natureza, ela é cíclica. Né? Então, você tem que saber que horas meu ciclo termina. E encerrou o ciclo? Como é que foi? Meu ciclo como dirigente de empresa encerrou, tem 2 anos, né? E espero que sem risco de... Para quem foi essa passada de bastão? Como é que foi esse processo? Então, o processo de sucessão na Infox, eu diria que foi relativamente simples, porque ele foi longo. Né? Verdade. Na verdade, um dos meus filhos, ele desde criança desejou, né, dar sequência ao meu negócio. Ele gostava da ideia do negócio. Vai dizer, não, você influenciou?
Provavelmente eu devo ter Com influenciado. certeza. Mas Uma não boa foi- influência, né? Mas não foi uma influência do tipo, você tem que ir e tal. Então ele começou a frequentar a empresa por iniciativa dele, ainda muito jovem. Eu lembro disso. No ensino Reuniões. médio, você Isso, participou de reuniões com ele. Então, É. ele queria ir, então vem, fica aí como observador, fica ouvindo aí e tal. E depois ele começou já adulto, então ele já começou a assumir algumas posições na empresa, mas como uma espécie de um assessor meu. Depois foi assumido papéis mais importantes. E houve um momento em que ele estava com a operação toda nas mãos dele, né? Eu estava cuidando muito mais do comercial, do financeiro, e a operação correndo por conta dele. Em alguns momentos ficava nítido, começou a ficar nítido, que diante de certas decisões mais críticas, a minha opinião era diferente da dele. Prevalecia a minha. Certo. E aí eu comecei a perceber que mesmo prevalecendo a minha, a dele estava mais apropriada. Entendi. Quando eu percebi isso, eu digo, está na hora. Agora está na hora. Então fizemos um acerto, ele assumiu o comando da empresa e eu me transformei no Consultor. no conselheiro. No conselheiro. Criamos uma figura do conselho consultivo, quer dizer, usando boas práticas de governança, mas eu saí da linha de frente da empresa. Mas Fábio é extremamente competente, uma visão de business muito apurada, um cara extremamente articulado. Aliás, puxou a você, que é outra pessoa muito articulada. Mas você tocou num ponto aí interessante sobre tomar decisão. Como foi esse processo ao longo da sua trajetória de tomar a decisão? Você é um líder, um gestor que gosta de compartilhar decisões, ou você sempre, de repente, confia mais no seu instinto? Porque você realmente tem uma visão muito própria. Então, às vezes, quando o cara tem uma visão muito clara, ele tende a confiar muito mais no seu instinto, na sua decisão. Você acabou de perguntar e responder. Exatamente isso. Na verdade, eu sempre tive uma autoconfiança muito grande e isso me fez um líder mais solitário em termos de decisão, tomar decisão. Né? Então, eu acho que isso não é bom. Eu não recomendo adotar essa prática. Né? Já Fábio é exatamente o oposto. Quer dizer, eu tinha um perfil de uma liderança mais solitária, de tomar decisões a partir das minhas avaliações apenas, né? E muito centralizador. Ele é o oposto. Né? Ele é descentralizador, ele delega. Né? Então, é um modelo, o método de gestão dele é muito mais apropriado. Atual. Né? Sobretudo nos tempos atuais. Sim. É muito mais apropriado. Né? Então, ele compartilha as decisões, ele compartilha os desafios. Isso ajuda a mobilizar mais o time. Na minha época, talvez, como eu era muito inspirador, provavelmente, para meu time, então, minha decisão, o time confiava naquela decisão, mesmo tendo sido uma vez ou outra errada, é natural, né? Mas confiava e seguia, né? E eu conseguia fazer com que ele convergisse. Mas eu diria que, para os tempos atuais, não recomendo esse estilo mais visionário, mais, né? Eu critico isso muito na política também. Quando vejo um líder político ser chamado de visionário, eu digo, tenha muito cuidado, porque o visionário erra muito. Né? Ele acerta e, a depender do erro, o erro pode ser fatal. Né? Uma frase, né? Não vou ser capaz de citar ela corretamente. Talvez você conheça, já que você é um leitor, quanto mais. É uma frase que diz que é sozinha, é solitária a vida de quem carrega a coroa. Não sei se você já conhece já ouviu essa frase. Não. São os ingleses que gostam de falar muito isso aí. Sim, porque tem a ver, né? Porque tem decisões que no final ficam para uma última instância. Então, né? isso me lembra sacrifício. Né? Quem está correndo atrás de um sonho, de uma visão, tem que abdicar, tem que sacrificar muita coisa. O quanto que você teve, às vezes por opção, às vezes por imposição, né? O que você sacrificou na sua vida ao longo dessa trajetória? Veja, eu acho que não tem como, independentemente de ser na atividade empreendedora ou em qualquer outra, não tem como lograr êxito naquilo que se está fazendo, não é, sem disciplina, sem sacrifício. Não é? Seja um profissional liberal, seja um trabalhador qualquer, de qualquer atividade, né? É preciso ter disciplina, é preciso ter determinação, né? E sacrifício. Eu gosto o sacrifício sempre me ensinou muito. Pra você ter uma ideia, Patrick, depois que nos últimos tempos, que eu passei a ter uma vida um pouco mais sossegada, eu busco sacrifício na corrida, eu virei corredor de rua.
Eu pedalo também. Você pedalava, às vezes eu lhe vejo Pois é, pedalando. só que o pedal, ele me põe pouco sacrifício, eu gosto muito. Mas a corrida não, a corrida, desde o primeiro passo, sou eu contra mim, né? Quer dizer, na verdade, meu corpo contra a minha mente, né? A mente mandando parar e eu forçando o corpo a correr. Então, assim, mas o prazer que vem depois, né? Depois de cumprir aquela meta ali, cumprir aqueles 10, aqueles 21K, o prazer é enorme. Né? Então, essa questão do sacrifício e o prazer que proporciona o êxito pós-sacrifício. Né? Então, acho que em grande parte da minha vida foi isso. Né? Acordar cedo, férias. Eu nunca tive. Claro que eu tive férias, mas férias curtas. Viagens de família assim, de uma semana, 10 dias, tal, não eram férias de 30 dias. Tal. Então, sempre teve muito sacrifício, pessoal. Mas nada que me incomodasse, ou que dissesse, não, isso aqui é muito ruim. Eu acho que era parte da engrenagem. Né? Um pouco de workaholic também. Acho que uma boa dose de workaholic, talvez. O workaholic é vício em trabalhar, naquela dopamina liberada pelo prazer de trabalhar. Né? É um vício como qualquer outro. É um né? vício, Mas não é legal. Eu acho que tudo tem que ser equilibrado, né? Porque deve viver só em função do trabalho. Também não é legal. Mas o que você falou lembra muito uma frase. Se eu não me engano, quem fala essa frase é eu acho que ele é um influenciador, não sei qual é a atividade dele, é Simon Sinek, não sei se você já ouviu falar dele. Ele diz que quando você tem um porquê, não importa o como, né? Então, assim, se você sabe o que você quer fazer, qual é o seu objetivo, o como, ou seja, aquele sacrifício que você precisa, né, ultrapassar, né, tem menos peso, né? Realmente. Faz muito sentido isso. Ô Jorge, você é um cara, né, conhecido, né, por seu brilhantismo, você é um cara multidisciplinar, né, e por isso uma pessoa extremamente admirada. E em razão disso você também desenvolveu uma carreira paralela. Né? Você foi um empresário, empreendedor, mas você também teve um momento importante na sua vida aí na área pública. Você pode dizer como é que foi isso aí? Como é que essa parte da sua vida? Na verdade, começou com o associativismo, né? Eu, logo que a Infox foi criada, existia uma associação das empresas de processamento de dados, né? Chamada ACESPRO, que tinha um regional em Sergipe. Então eu me somei a um pequeno grupo daquela época, pouquíssimas empresas existiam aqui, e eu logo me envolvi com o associativismo do meu setor. Existia dessa mesma entidade a ACESPRO Nacional. Eu me aproximei, me tornei diretor da ACESPRO Nacional, fiz várias viagens com eles para o Brasil e para o exterior. Então, eu sempre tive esse interesse genuíno, né, no associativismo, né, em estar junto dos meus pares, em colaboração, em construir juntos. E depois da CESPRO, eu fui para a Associação Comercial daqui, fui presidente da Associação Comercial. Fui um dos fundadores do Fórum Empresarial, que é uma entidade que reúne as entidades de classe do setor empresarial. Né? Então, o associativismo, ele me tornou uma pessoa pública, porque um presidente de uma entidade de classe ele é uma figura pública, né? Não é uma figura da sua empresa apenas. Né? E foi quando eu estava presidindo a Associação Comercial, quando houve eleição para governador, e Marcelo Deda ganhou a eleição. Na época, eu tinha muitos escrúpulos, e continuo tendo, e sou muito crítico quando se mistura entidade de classe com política partidária, sempre muito crítico a isso. Eu presidia a SESI, embora Marcelo Deda fosse uma pessoa da minha geração, eu votava nele, torcia por ele, mas eu não botei um adesivo no meu carro, porque eu estava presidindo uma entidade, não ficava bem eu chegar no estacionamento com um adesivo de um candidato. Por quê? Porque a entidade é plural. Do mesmo modo que eu votava nele, vários dos meus companheiros votavam no adversário. Né? Então tem que respeitar isso. Claro. Então, aconteceu que ele ganhou a eleição e me convidou para compor o secretariado dele. E, por uma ironia interessante, com esse cuidado que eu tinha, eu consegui fazer uma mudança estatutária, aprovada em Assembleia, estabelecendo o seguinte, que se algum dirigente da entidade assumisse um cargo público, ele teria que renunciar. Eu fui o primeiro a cumprir com essa determinação estatutária. Meu mandato terminaria em fevereiro, eu renunciei em dezembro para assumir o cargo de secretário, que foi em janeiro. Né? O vice-presidente assumiu. Então, Deda me convidou, eu fiquei muito honrado com o convite. Eu diria que eu tinha essa vontade de conhecer o outro lado da mesa, né? Como é que funcionaria, o que é que eu poderia fazer. E foi uma experiência riquíssima. Né? Eu passei 4 anos
Você é muito lembrado até hoje. Abandonei a empresa. Por esse período que você foi. Entreguei a 2 executivos de minha confiança. O Fábio já estava acompanhando também. E me dediquei full time. Eu saí de lá, 8 da noite, até você está fazendo o que aqui? Pô, todo mundo já foi embora, o secretário alguns saem meio-dia, 1 hora. Não, mas eu tenho muita coisa para fazer, eu não consigo. Como é que eu vou embora com tanta coisa para fazer? E fizemos muito. Fizemos muito, assim, houve muitos resultados concretos, né? Era uma secretaria de indústria e comércio bem tradicional, né? E nós transformamos numa máquina de desenvolvimento econômico, uma máquina, né? Muitas frentes, montei uma equipe, fui buscar gente na universidade, enfim, fizemos uma pequena revolução, não foi eu sozinho, veja. Claro, primeiro tudo, montar uma equipe, né? E geramos muitos resultados, né? Nós abraçamos as áreas de ciência, tecnologia e inovação, a área de desenvolvimento econômico propriamente dito. Micro e pequena empresa não tinha uma agenda para esse setor, criamos uma agenda efetiva, conseguindo dobrar a Secretaria da Fazenda para conseguir reduzir tributo de micro e pequena empresa. Foi uma experiência riquíssima. Ao final dos 4 anos, né, nesse período, inclusive, e que eu fui secretário, eu cheguei a ocupar algumas posições até a nível nacional por delegação do secretário que forma um Conselho Nacional de Secretários de Desenvolvimento Econômico, e tinha um dos cargos reservados aos secretários, é a vaga no Comitê Gestor da Internet, que é um colegiado importantíssimo, que é ele quem normatiza a internet brasileira. Eu passei 2 anos nesse comitê, por designação, como eu era da área de TI, a maioria não era, então eles me deram essa oportunidade de eu atuar lá em São Paulo, tinha reuniões quase que mensais, nesse Comitê Gestor da Internet, onde temas importantíssimos eram tratados lá, né? Só que, por conta do PJE, como eu citei en passant, concluindo o primeiro mandato, o governador ele tinha retornado de uma cirurgia, que ele teve um primeiro problema de saúde, passou 3 meses afastado, mas já tinha voltado, tinha assumido, já tinha tido a eleição, já era no mês de outubro, já tinha terminado a eleição, e eu fui na casa dele e, governador, não vou continuar, né? Não, eu sei que ele estava satisfeito com o meu trabalho, não tem dúvida disso, e ele disse, bom, mas me diga um motivo, né? Aí quando esse motivo ele era, eu não tenho como lhe pedir para você não voltar, né? E aí terminou que eu encerrei minha carreira pública. Na verdade, não encerrei, né? Tempos depois, agora em 2017, eu passei 1 ano e meio numa secretaria de Indústria e Comércio do município de Aracaju, a convite do prefeito Edivaldo, passei uma temporada lá cuidando de alguns projetos, mas encerrei minha atividade ali. Mas você é muito lembrado por esse período que você esteve na Secretaria de Indústria e Comércio. Você tentou modelar alguma iniciativa que você validou enquanto empresário, enquanto gestor na iniciativa privada, ou tentou seguir ali o trilho comum do serviço público? Veja, na verdade, Patrick, há muitos mitos em torno do serviço público, né? Primeiro, eu me deparei lá na secretaria, na SEDETEC, né? Eu me deparei com um quadro de servidores de carreira com muita gente boa. Alguns comissionados, muita gente dedicada, muita gente boa. Então, eu tirei o melhor proveito que eu pude daquele time, né? Inspirando, mobilizando, mostrando que o tempo era outro. Por outro lado, como tinha os cargos em comissão, então eu levei para junto de mim uma série de pessoas que vieram do setor privado, que vieram da academia. E, na verdade, eu não diria que eu reproduzi modelos do setor privado, até porque eu acho que há um equívoco muito grande quando se tenta atribuir ao setor público, né, determinados modelos de gestão do setor privado. São coisas completamente diferentes. Veja, é claro que existem determinadas práticas, métodos que podem ser utilizados em qualquer organização lato sensu. Agora, uma organização pública, ela tem um objetivo precípuo, que não é o lucro, né? Que é prestar um serviço à sociedade. A empresa tem outro objetivo, que hoje em dia não é nem mais o lucro somente, né? Era essa visão do lucro. Hoje tem a organização privada, ela é uma organização da sociedade também. Sim. Essa visão de que é do dono está obsoleta. Mas são coisas diferentes, são agendas diferentes, são visões diferentes. A organização pública é uma organização política. Então e a política é legítima. É legítima. As pessoas são eleitas, os governantes são eleitos legitimamente. E eles estão ali para representar os interesses, as ideias e os projetos que a cidadania elegeu.
e ele tem que fazer cumprir aquilo. Né? Então, assim, tem que ter muita clareza. Eu aprendi muito com o Marcelo Deda, né? Eu tive uma conversa com ele numa viagem ao exterior sobre ter uma equipe mais técnica, menos técnica. Ele disse, olha, tem que ter muita gente tecnicamente boa, mas quem dirige os rumos tem que ter visão política. Porque a questão é política, porque está por trás da questão política, né? De forma legítima e saudável e correta. Né? Então, eu diria que eu não levei grandes modelos ou experiências do setor privado. Pelo contrário, durante a minha atividade como líder de classe, eu fui conselheiro nacional do SEBRAE. Então, eu vivenciei muitas experiências que eu via quanto seria importante o Estado estar mais presente naquelas iniciativas. Então, o que eu fiz foi acelerar esse processo. Mas eram iniciativas do governo federal, do próprio SEBRAE. Então, foi a tirar proveito disso. Não necessariamente levar experiência do setor privado. Claro, sendo do setor privado, eu sentia as dores. Né? Então, eu tinha como saber onde é que doía mais, que tipo de remédio seria melhor prescrito. Então, claro que isso serviu e muito. Né? Jorge, você falou um ponto bem interessante sobre a empresa, o conceito atual de empresa, da contribuição da função que ela exerce na sociedade. Já estamos nos encaminhando, né, para o final desse bate-papo super rico. Né? Qual a contribuição que você deseja, o legado que você deseja que a Infox, né, deixe? Deixe não, que ela vai continuar aí, mas qual o legado que você espera deixar? Veja, eu sempre tive, Patrick, eu diria até que durante todo o tempo que eu passei na empresa, eu tentei criar uma agenda de responsabilidade social empresarial que virou o S do ESG, né, da agenda que é conhecida hoje em dia de governança, meio ambiente e social, que é uma agenda hoje que é mandatória. Né? As organizações elas precisam buscar essa agenda que não é para não é para ficar bem na fita, é porque isso passa a ser um critério de avaliação até de conquista de mercados fora daqui, por exemplo. Né? Então, a agenda da diversidade, da inclusão, são muito importantes. Então, esse S do social, eu me lembro que eu presidi a Associação Comercial quando eu organizei um seminário aqui para tratar dessa temática da responsabilidade social empresarial. Trouxe figuras de renome do Brasil. Eu me lembro de doutora Janete Vaz, que é a fundadora do laboratório Sabin, que é um dos maiores do Brasil hoje. Ela tinha iniciativas fantásticas nessa área. Ela veio ser palestrante aqui. E eu tentei, de várias formas, criar programas, projetos para aproximar a Infox desse tipo de agenda, que teria a ver principalmente com a empresa servir mais à sociedade. Né? De alguma maneira, servir mais à sociedade. Algumas iniciativas deram certo, outras não. E no meio de tanta turbulência, terminou que eu não priorizei. Agora nós estamos, inclusive, com uma iniciativa nessa mesma linha, que está no começo, já está começando a dar os primeiros frutos, que foi o seguinte: nós buscamos uma ONG aqui de Sergipe, que trabalha com comunidades carentes, comunidades quilombolas e tal. Buscamos uma ONG do Rio de Janeiro que tem grande expertise em formação, em alfabetização digital, vamos chamar assim. Certo. Preparar as pessoas para lidar com esse mundo digital. E a primeira experiência que é patrocinada pela Infox são os cursos de letramento digital, vamos chamar assim, no Quilombo Patioba, que fica em Japaratuba. Já fui lá algumas vezes. As primeiras turmas foram formadas agora. Segunda-feira eles vão visitar a Infox, vamos ter uma agenda de receber. São jovens e senhoras, né? As duas turmas assim. Então, assim, isso me fascina muito. Eu tenho assim, um desejo muito grande de que a Infox consiga construir. Devolver isso aí. Devolver isso, criar uma agenda. Porque é o seguinte, além de tudo, veja, esses meninos que a gente está iniciando eles no mundo da área digital, alguns se destacam mais, vão ser programadores amanhã, vão ser funcionários nossos. Né? Ou seja, a própria empresa, né, pode estar ajudando a revelar esses talentos. E eu não tenho dúvida, e já vivenciei isso em outros momentos. Existem grandes talentos, seja para o esporte, seja para a ciência, seja para a tecnologia, escondidos nas periferias desse Brasil, no interior desse Brasil, esperando apenas uma oportunidade. Por isso que, Patrick, eu tenho muita convicção de tudo que eu fiz, e fiz pouco, mas continuarei fazendo, é lutar para que a desigualdade social no Brasil, principalmente no Brasil, como é o meu país, ela tem que ser enfrentada.
Porque o grande problema, o que atrasa o nosso país e atrasa muito, é a excessiva concentração de renda, a desigualdade e a falta de oportunidades para todas as pessoas. Estamos falando aí de redução de desigualdade, né? Para não confundir com qualquer discurso ideológico, né? Isso, qualquer um de nós, a começar daqueles Sim. que somos empresários, Sim. teríamos que ter essa percepção. É que deveríamos ter maior interesse nisso. Percepção. Exato. Existem movimentos hoje, dos quais eu faço parte, tem um chamado capitalismo consciente, surgiu nos Estados Unidos, que evidencia exatamente isso. Ou seja, o capitalismo precisa se reinventar. Porque se continuar com esse grau de concentração, explode. Aí vai chegar alguma coisa que ninguém quer. Agora, se não usar inteligência, sabedoria, né, para enfrentar esses problemas que ele mesmo cria, Sim. né, alguém vai resolver. E certamente não vai ser da melhor forma. No mínimo, ele precisa ser reinterpretado. Naturalmente. Eu te conheço, Jorge. Conheço a forma como você trabalha e não tenho dúvida nenhuma da sinceridade e honestidade desse seu propósito social, né? Eu te conheço, eu sei que você sempre teve essa abordagem em relação à sua equipe, né? A empatia que você mencionou, né? Realmente chamava a atenção e não tenho dúvida que você, até como conselheiro, você consiga realmente direcionar a empresa para esse caminho. Eu acho que é importante, um exemplo a ser seguido mesmo, né? De você realmente contribuir para a sociedade. Só vai ser bom para a gente se tiverem mais pessoas usufruindo. Claro. Não é nem redistribuir riqueza, mas você redistribuir oportunidades. Que se você der oportunidade, a pessoa vai produzir a riqueza por si própria, que é o mais importante. Sim. Não é verdade? Sim. Mas eu não poderia deixar a oportunidade passar. Estou aqui com um curioso, uma autoridade, uma pessoa que é ouvida nacionalmente, né, sobre esse tema. Eu gostaria de saber de você, a partir de agora, né, e pelos próximos anos, as novas tecnologias, inteligência artificial é uma delas, né, como isso vai impactar nossas vidas. O próprio processo judicial eletrônico vai ter algum tipo vai sofrer algum tipo de interferência dessa nova tecnologia. O que é que você pode nos revelar, né, ou antecipar para a gente aí? Veja, Patrick, é claro que as tecnologias elas sempre impactam, né? Quer dizer, as empresas elas precisam estar em sintonia com as inovações, sobretudo as tecnológicas, tirar o melhor proveito delas. Quer dizer, existe já há alguns anos a percepção de que toda empresa precisa estabelecer sua jornada de transformação digital, respeitando o seu tamanho, o seu porte, sua capacidade de investimento, o seu segmento, mas não dá para não ser uma empresa digital, né? Ela precisa ser digital, porque o mundo é digital, né? Então, seja um mero aplicativo, um robozinho para responder no WhatsApp, é preciso olhar para isso, né? Qualquer organização tem que olhar para isso. Então, a transformação digital como uma agenda estratégica, né? Que envolve aspectos culturais, que tem que ser top-down, quer dizer, precisa ser abraçada pelas principais lideranças da organização. Isso, eu diria que não tem avançado tanto quanto se espera. Você vê que tem muitas organizações que ainda são muito analógicas, né? Se limitam a usar um ERP e estão satisfeitas, né? Bom, não se trata de estratégia de crescimento, é de sobrevivência. Sim. Se for só de crescimento, vamos dizer que ele pode optar por não crescer, o que também não faz sentido. Mas é estratégia de sobrevivência, né? Só que as coisas pioraram, entre aspas, muito com o advento dessa IA generativa, né? Essa inteligência artificial que chegou aí, explodiu, popularizou-se com o ChatGPT, e que você é curioso, nós gostamos de conversar sobre isso, mas cada vez que eu mergulho mais, eu me assusto mais, né? Com o que eu vejo e com os saltos que estão sendo dados em tão poucos meses, né? Que as versões novas que surgem são assim extraordinárias. E é claro que vai trazer um impacto muito grande, né? E é um impacto que eu me assusto porque, e tem muitas, eu acompanho discussões, né, no Brasil, no mundo inteiro, que é um tema que tem me fascinado, né? Eu sei disso. Não só o aspecto técnico, o aspecto de usuário, mas também esse aspecto dos impactos, né? E é assustador. Por quê? Porque, na prática, hoje, uma boa parte da atividade humana já pode ser substituída por ela. Uhum. Né? E aí, essas pessoas vão fazer o quê? Né? Então, volta o debate sobre renda universal básica.
Ou seja, mais uma vez vai ter que encontrar soluções. Será que vai Entendeu? vai ocorrer uma disruptura de um conceito extremamente tradicional e antigo, porque nós sempre ouvimos que onde havia crise, havia oportunidade de crescimento. Então vai ser a primeira crise onde não vai haver oportunidade de crescimento? Veja, oportunidade vai ter. Inclusive, dependendo do perfil da atividade, por exemplo, na sua atividade, bom, você vai poder tirar o melhor proveito, então vai ser um ajudante seu, um auxiliar de luxo seu. Um multiplicador. Né? Você vai poder produzir mais, produzir com menos esforço. Então, para determinado perfil, que eu acho que, infelizmente, é minoritário, é um grande auxiliar. Mas para uma camada maior, é um substituto. Tende a ser o substituto. Aí onde mora. Veja, às vezes é preciso carregar um pouco nas cores para pelo menos chamar atenção. Né? Para chamar atenção, olha, é perigoso isso. Aí vale a pena regular? Eu sou defensor da regulação. Mas a regulação não vai resolver esse tipo de problema. A regulação vai evitar outro tipo de problema grave, né? Fake news, etc. Mas essa questão do impacto no mundo do trabalho tem me preocupado muito. Uma preocupação que eu vejo que está disseminada pelo mundo afora. Né? E não dá para... por outro lado, a história mostra que não tem como você frear a tecnologia. Né? Como, houve até um manifesto de grandes mentes do mundo propondo um período de uma quarentena, vão passar 6 meses sem evoluir para... Não resolve o problema. Né? Quase um lockdown da inteligência artificial. E o perigo maior é que está em poucas mãos. Né? Em mãos de grandes, dessas big techs, que são lideradas, às vezes, por pessoas que não são admiráveis e que não têm responsabilidade, né? E que estão muito focadas em poder e em dinheiro nos dois. Então, o governo americano está assustado com isso. Acabou pela primeira vez, né? O Biden editou uma medida recentemente, que é uma espécie de uma regulação da IA. E os americanos detestam regulação em geral. Né? A Europa já publicou a sua mais formal. Né? O Brasil está no Congresso. A gente copia o modelo europeu, tradicionalmente. Tradicionalmente. Embora a legislação daqui que está no Congresso, ela é inspirada na europeia mesmo. Foi a LGPD também. Né? Sim. Então, o que acontece é que tem que ter esse ambiente regulatório, mas mesmo com ele, a minha preocupação é o impacto no emprego. Eu não vi ainda uma resposta assim satisfatória, e pelo que eu tenho usado, e a gente usa no dia a dia, a gente vê que é cada vez mais evidente que diversas atividades... Bom, você vê, nós conversando aqui com pessoas que trabalham no mundo aí da publicidade, da produção, tem algumas ferramentas surgindo aí que produzem filmes a partir de um prompt. Quer dizer, você dá um comando e produz um filme. Sim. Né? Isso é muito sério. Dizem que o próximo código vai ser a própria semântica da gente, né? A própria capacidade de você articular um comando bem feito. Sim. Vai substituir o programador. Não, que chama de prompt engineering, né? Quer dizer, uma engenharia de prompt. E na área de TI, a mesma coisa. Hoje, né, já se pode descrever um problema e ele escrever o código. Então, imagine o impacto disso no mundo de uma área como a TI, que é vista como visão do futuro, muitos empregos. Será que vão ser muitos ou não vão ser pouquíssimos empregos, só daqueles que vão passar os comandos e depois dar uma revisada no que veio? Vai ser uma transformação gigante. Diferente das... Não dá para comparar com as anteriores. Não. Tem um cientista pernambucano, Silvio Meira, que é fundador do Porto Digital. Eu faço parte de um grupo com ele, troco figurinhas com ele de vez em quando. E ele escreveu um artigo muito interessante recentemente. Ele disse que a grande diferença é que é uma revolução que está sendo medida em dias. As outras foram em décadas. Né? Agora são em dias. Ou seja, a cada semana surge uma coisa nova e não é possível que isso aconteceu já assim tão rapidamente. Né? Então, eu acho que já está existindo. Eu gosto das teorias das conspirações. Eu mesmo crio as minhas. Eu acho que já existe uma preparação. Né? Essa economia compartilhada, esse estímulo às mudanças de hábitos. A nova geração não quer mais ser proprietária de carro, ela não quer mais adquirir um imóvel, ela quer ser nômade. Na verdade, eu acho que isso é uma instrução, uma programação. Essa é a minha teoria da conspiração, porque vai faltar realmente oportunidade de emprego para essas pessoas,
elas não vão ter patrimônio. Se você não tem renda, como é que você vai poder comprar um imóvel? Não, você vai compartilhar um imóvel, você vai ter uma assinatura do imóvel, você vai ter uma assinatura de um carro. Não vai ter mais. Então você já está programando essas pessoas a realmente não ter essa ambição de possuir esses bens. Né? E ainda mais agora, da inteligência artificial, realmente vai substituir alguns tipos de profissionais. Você concorda que isso redefine o modelo do capitalismo, redefine o modelo de Estado? Sim, esse próprio conceito que você mencionou da renda universal faz parte. Para mim, está todo mundo se preparando para isso. Eu lamento muito, né? Ou não sei. É que a gente analisa pela nossa lente, né? Mas não sei se vai ser bom, se vai ser ruim, mas eu lamento realmente, né? Pelo que vai acontecer. Né? É preocupante. Mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa, não vamos terminar assim. Eu queria, Jorge, eu queria agradecer a sua participação. Tem um agradecimento especial para te fazer. A gente fez a gente abriu um projeto super interessante com jovens lideranças, né, aqui de Sergipe. Pessoas, seus filhos fazem parte, ou seja, são jovens que estão ali inseridos em suas empresas, já ocupando posições de comando, já ali na transição de um processo de sucessão ou que já tenham concluído. Né? Então foi um projeto que nós tivemos de dar uma atenção a esse perfil. Né? Já estamos aí indo para o 3º mês e a gente teve a ideia também de criar um informativo e chamamos algumas referências para poder serem colunistas, articulistas, né, desse informativo. Você aceitou nosso convite. Você fala sobre tecnologia, né? Então já vai ter um próximo artigo aí, viu? já estou encomendando aqui. Então agradeço demais também por isso, por você ter aceito esse convite nosso, né, de dar essa contribuição, né, para os jovens, né? São eles que vão ter que encarar todos esses desafios. Verdade. A próxima geração, eles precisam dessa habilidade de lidar com cenários, como você falou, de revoluções que ocorrem em dias, né? Que ocorrem em dias. Então, a ideia é essa desse projeto, o The Club, né? É exclusivo para nossos clientes, né? Não é algo que a gente está vendendo. Na verdade, a gente está oferecendo um serviço extra, né, para os clientes que possuem realmente filhos, sucessores ali, né, dentro de suas empresas. Então, obrigado por ter topado esse convite e também, né, mais um líder que a gente deve seguir, Jorge Santana, da Infox. Obrigado, amigo. Eu que agradeço aí por esse papo, né, tantas recordações, tantas lembranças, tantos insights. E eu procurei ser o mais sincero, Patrick, porque não adianta mostrar só o lado bom, os acertos, mostrar os erros, as dificuldades, né? Mostrar os nossos próprios erros de condução de processo. Sim. Como eu falei bem sobre a questão da liderança. Enfim, eu fiquei bem à vontade, acho que a ideia era essa mesmo. A ideia era essa. Então, fico à sua disposição. E sobre escrever, eu diria que depois que eu fiz a transição na empresa, eu determinei que eu passaria um ano sabático, sem assumir nenhum compromisso, né? Recebi alguns convites, mas não aceitei. Inclusive, para escrever regularmente, não aceitei. Eu gosto muito de escrever, mas eu gosto de escrever quando eu quero, né, sobre o que eu quero. Mas como o seu é um caso assim, que também é mais específico, não é, espero que também que não tenha uma frequência tão grande. Eita. Mas, só que esse ano sabático já passou, estou no 2º ano e estou gostando, sabe, de ficar assim. Não tô querendo assumir muitos compromissos, não. Porque o tempo que eu estou tendo para ler e para escrever e para pesquisar, eu acho que eu estou tendo menos tempo do que eu tinha antes. Então, tá ótimo assim. Vou abrir o precedente porque você merece. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado.